Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Oncoprosa Vidas que Inspiram. Eu sou a Graziele e eu estou aqui mais uma vez com um episódio super especial no mês de outubro para falar sobre uma temática muito importante que vocês sabem, que é o diagnóstico do câncer de mama e o impacto que esse diagnóstico tem na nossa vida. E eu estou com uma mulher muito inspiradora e eu queria que vocês pudessem prestar atenção e conhecer um pouco a história desta minha convidada, que vai se apresentar e vai falar um pouquinho sobre a jornada dela neste mundo oncológico. Com vocês, Késia. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu penso que essa conversa é muito importante para a gente alertar as nossas amigas do peito. Né? Eu sou a Késia, sou professora aposentada, paciente oncológica, ex-primeira-dama do Estado, esposa do ex-governador Moisés. Isso é muito importante, essa fala, essa apresentação dela como ex-primeira-dama, para a gente já começar falando que o câncer não escolhe. É verdade, o câncer não escolhe, muitas vezes também não dá sinais, que foi o meu caso. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque diferente de muitas mulheres que sentem um nódulo, ou sentem a mama diferente, com uma coloração ou com alguma secreção, Grazi, eu não tive nenhum desses sinais. Se não fosse os exames que eu faço periodicamente, eu não teria descoberto em tempo de começar um tratamento, de fazer cirurgia. Então, eu acho que a gente precisa falar sobre o diagnóstico precoce. Exatamente, eu acho, até a Késia foi convidada exatamente por isso. Esse episódio vai estar ao ar agora em outubro, porque o outubro tem esse chamado, né, para que a gente entenda e saiba o que é o câncer. Porque enquanto a gente não está próximo ao diagnóstico, infelizmente a gente não consegue entender e compreender, né? E a questão da prevenção, das campanhas, do Outubro Rosa, eles têm esse papel também, né? Para chamar um alerta para a vida. E eu acho que de alguma maneira esse alerta chegou até você, porque você tinha esse hábito de deixar os exames em dia, né? Eu faço acompanhamento desde os meus 40 anos. E por conta das campanhas, né, que sempre alertaram as mulheres que a partir dos 40 anos deviam fazer os seus exames, então eu sempre levei isso muito a sério. Não fazia anualmente, a partir dos 40 anos, mas pelo menos a cada 2 anos eu estava acompanhando. Sempre apareciam aqueles nódulozinhos comum em todas as mulheres, né? Na maioria das mulheres. E aí sempre vinha aquela recomendação, acompanhar a cada 6 meses, repetir o exame daqui a 1 ano, mas sem nenhum alarme. Sim, claro. Né? Sem nenhuma preocupação. Então, o que foi que aconteceu? Depois que eu completei 50 anos e que eu entrei na menopausa, eu comecei a levar mais a sério. Todos os anos eu fazia o meu check-up ginecológico, né? Ia na ginecologista, pedia os exames. E quando eu de fato entrei na menopausa, Grazi, eu pensei em fazer a reposição hormonal. Começaram alguns calorões e tal, e eu pensei, eu vou fazer a reposição. E marquei vários especialistas. Sim. E fiz diversos exames. Estava tudo certo. E a endocrinologista sempre falou, tu leva os teus exames a mastologista, se ela liberar, você vai fazer a reposição hormonal. E eu fui na doutora Clarissa, ela olhou os meus exames e ela disse, olha, pelo exame, você está liberada para fazer a reposição. Mas por que você quer fazer a reposição? Você tem, e me disse vários sintomas, calorões, insônia, assim. Aí eu disse, não, nada que me incomode tanto. Ela disse, olha, então por que você vai fazer?
daqui a 5 anos tu vai precisar repetir os exames e se tiver tudo ok, tu vai fazer reposição por mais 5. Aí eu disse, mas é só 5 anos? Eu disse, se daqui a 5 anos eu vou precisar me adaptar a essas situações, eu não vou fazer. Legal. Olha, eu digo, eu não vou fazer. Boa observação. Eu vou tentar me adaptar e não vou fazer reposição. Isso foi 2024. Início de 2024. Durante aquele ano, a gente vê tanta coisa assim na internet, em rede social, estimulando, né, o uso de hormônio, sim, as mulheres assim felizes e cheias de energia. Eu disse, eu quero isso para mim. Vou fazer. Influenciada, né? Sim. Por tudo aquilo que a gente vê em rede social. Eu digo, eu quero essa disposição, tudo. Eu vou fazer. Que legal esse teu depoimento. Eu disse, mas vou fazer com responsabilidade e vou repetir os exames. Ótimo, perfeito. Início de 2025, eu marquei vários médicos de novo, marquei vários exames. E aí eu marquei, estava demorando um pouco a consulta, eu pedi para minha filha, que é médica, eu digo, tu me dá a requisição para fazer mamografia, para fazer ultrassom, porque eu quero chegar na mastologista já com tudo os pronto. Exames, porque aí a gente acelera o processo. Etapas. E assim fizemos. Fiz aquela bateria toda de exames que eu havia feito o ano passado, o ano anterior. Sim. E quando eu estava fazendo, fiz a mamografia, não tinha laudo ainda, e fui para o ultrassom. No ultrassom, Dr. Rogério ficou tempo além da conta, aqui na mama esquerda. Aí eu disse, doutor, isso já está aí há bastante tempo. Nós nem se preocupa. Olha, eu querendo dar o diagnóstico para ele. Né? E ele parou e ficou ali exercendo a função que não é nossa. Isso. Aí ele disse, olha, eu não estou gostando do que eu estou vendo. Aí olhou os exames anteriores, ele disse, realmente já estava aqui, mas ele está diferente. Sim. Está diferente. Assim que sair o laudo, você deve mostrar para sua mastologista, não espere o retorno. E aí me acendeu um alerta. Eu digo, se ele está recomendando, é porque ele viu algo que não está legal ali. E olha, preste atenção na tua fala, a importância de tu dominar esses teus sentimentos, porque muitas de nós nos paralisamos quando percebemos esse alerta. Mas naquele momento eu não queria acreditar. Sim, né? Isso, eu não queria, eu disse, não deve ser. Sim. Eu fiquei alerta, mas eu disse, não vai ser, não deve ser. Mesmo assim, quando chegou... Mas não paralisou. Não. Entre acreditar e paralisar são situações diferentes. Exato. Quando chegou o laudo, já com indicação para biópsia, eu imediatamente mandei para minha médica. Ela, mesmo de férias, ela disse, amanhã já está marcada a sua biópsia. Eu disse, se ela marcou, com essa urgência, mesmo estando de férias, ela se deu ao trabalho de pedir que eu fizesse. Então, não é tão normal. Não é tão normal. E dali, no dia seguinte, eu fiz a biópsia e aí confirmou que era um carcinoma. Daí, Grazi, a primeira sensação que a gente tem foi o seguinte, vou morrer. Sim. Vou morrer. Quanto tempo eu tenho? Será que eu tenho 1 ano? Será que eu tenho 5 anos? Mas eu vou morrer. Sim. Eu tenho um câncer. Isso assusta demais, né? E recebi essa notícia, eu estava sozinha naquele momento. Até porque não esperavas, né? Não. E compartilhei só com o Moisés. Eu pedi para ele, olha, a gente não vai falar para ninguém, por enquanto, até eu ter certeza do que vai acontecer comigo. Para não alardar, né? Na verdade, eu precisava amadurecer essa ideia. E isso é normal. Eu tinha que processar. Isso é normal. Essa e ideia, é necessário. E ele disse, tudo bem, vai ser no teu tempo. Isso. E daí, eu fui para a rede social.
ver qual era o que a gente tinha ali de depoimento, será que as mulheres publicam alguma coisa? Será que elas compartilham? Porque eu nunca tinha, na verdade, prestado atenção nisso. É normal, né? Não era da minha rotina. E eu fui buscar e eu encontrei muitos depoimentos de mulheres assim que conseguiam ter uma vida normal, que estavam praticando atividade física e continuavam trabalhando, desempenhando profissionalmente. Sim. E, aliás, com o mesmo diagnóstico que eu tinha, o mesmo tipo, né, de tumor. Aí eu disse, bom, a esperança. Claro. Isso é a parte chave. É o nosso motorzinho de força. Isso. E essa troca foi muito bacana. Legal. Daí eu compartilhei primeiro com as filhas, elas, claro, ficaram assustadas no início. Foram fazer os seus exames também. Legal. Essa consciência é muito importante. As duas correram para o mastologista, fizeram, mas estava tudo ok. E depois eu compartilhei com a família mais próxima e, enfim, com os amigos mais próximos, que também, os amigos foram fundamentais, sim, nesse processo, assim, tantas mensagens de força que eu recebi, de apoio, né, e de incentivo, e continuamos nos encontrando, claro, continuamos festejando a vida, ninguém parou, estava todo mundo torcendo. E, enfim, depois aí a doutora em seguida marcou a cirurgia, marquei a cirurgia e a doutora Clarice, ela foi assim, muito firme, ela não mascarou a situação, não mascarou a gravidade, porque é um HER2 positivo. Então ele tem assim um crescimento, um crescimento rápido, sim, né? HER2 positivo para estrogênio. Isso, né? Meu é triplo positivo. HER2 positivo 3 estrelinhas. Tá. Ah, tá. Bem premiada. E ela disse, olha, se tiver, no momento da cirurgia, se ele tiver bem localizado e tiver só ali, a gente tira e vai trabalhar para a cura. Sim. Se já tiver em algum outro lugar, se já tiver num linfonodo, se já tiver em outro órgão, nós não trabalhamos mais para a cura, nós vamos trabalhar para o tratamento, que também vai te dar qualidade de vida, anos de vida, mas aí passa a ser uma doença crônica, sim, que você vai tratar, que é o meu caso. Mas assim, apesar da notícia, ela me tranquilizou. Claro. Que por mais que a gente não fosse trabalhar para cura, mas que eu teria qualidade de vida e vida normal. Vou trazer um parêntese. Eu estou há 14 anos, já estava com linfonodo positivo, 3 anos e meio depois eu descobri uma metástase pulmonar e sou a pessoa que a doutora falou, que não é mais a cura, mas tem tratamento e qualidade de vida. Então, continua. Ótimo, aqui nós temos então um bom exemplo. Sim. Porque assusta isso, né? Sim. Quando alguém te diz assim, não, você não tem mais cura, agora é só tratamento. Tu pensa o quê? Agora eu vou... Então, eu estou em tratamento, sou crônica, né? Minha doença está crônica, eu faço medicamento a cada 21 dias, né? Há 10 anos que ele se tornou bem crônico mesmo, mas mesmo assim ainda tem possibilidade. Olha, que bacana, bacana ouvir isso. Mas aí fui para a cirurgia, né? E daí ela tirou um linfonodo e ele estava livre. Então realmente ele estava em situ, bem localizado. E isso graças a um diagnóstico precoce. Né? Porque eu estava fazendo todos esses acompanhamentos, então o médico conseguiu perceber quando mudou, né? Quando teve alguma alteração, sim, deu algum sinalzinho ali, porque apalpando, mesmo depois do diagnóstico, a mastologista apalpava e não sentia e não conseguia localizar. Então, por isso até que essas campanhas falam muito sobre o rastreamento, né? O vídeo anterior a esse teu eu fiz com a minha ginecologista, que descobriu o diagnóstico há 14 anos atrás, e nós conversamos exatamente o que tu estás falando, a questão do diagnóstico precoce, de um rastreamento, fazer uma mamografia e pegar
nessa fase inicial, né, antes de se tornar algo muito grave. Então quem quiser assistir está aí no canal. E ela também traz a importância desse exame, porque se a gente quiser fazer uma terapia hormonal, né, um tratamento aí com hormônios, mas que seja com cautela e que seja com acompanhamento médico, para que os médicos possam avaliar. Então é muito legal a tua fala, porque tu traz exatamente toda a experiência que a doutora falou no vídeo anterior, né? E como nós temos o hábito de autoexaminar, de automedicar, de autodiagnosticar, de autonegar, né? E isso prejudica muito. É muito importante essa tua fala, que reforça exatamente o que as campanhas falam, né? Porque nem todos os nódulos são palpáveis. E às vezes, se eles são palpáveis, é porque ele já está num tamanho mais agressivo, né? Então, por isso essa indicação e essa recomendação para que todas as mulheres tenham acesso à mamografia, para que elas tenham a mesma oportunidade que a tua, né? De fazer um tratamento precoce, porque nem todas têm oportunidade em relação a tratamento eficazes por conta, né, de utilizar SUS, tratamento particular, mas para que a gente possa abraçar todo mundo, a gente precisa trabalhar a campanha de rastreamento e do diagnóstico mais precoce possível. Exatamente. O autoexame, o autoconhecimento, ele é importantíssimo. Porque ele pode te alertar de muitas coisas, né? Qualquer variação na tua mama, qualquer sinal que ela está dando, se tu conhece o teu corpo, tu vai identificar. Só que ele não substitui nunca a consulta, não substitui os exames. Então, é um casamento. É um casamento. A doutora comentou exatamente sobre isso, porque no teu caso, tu tinha 50? 53 agora, né? Quando eu descobri. 53. E daí tu fez o acompanhamento pela recomendação médica, mas no meu caso eu tinha 33. Eu não tinha nem encaminhamento e nem suspeita que poderia vir a ter, mas também eu tinha o mesmo pensamento que tu, exames preventivos, e assim, vou fazer o check-up, é necessário. Eu já tinha essa consciência, jovem, né? Duas coisas, até estava comentando hoje, duas coisas que eu sempre fiz com muita regularidade: ir na ginecologista e no oftalmologista. Então eu tinha muito medo de chegar e estar num período que não teria mais tratamento, às vezes por uma negligência minha. Então é muito importante essa tua fala. Mas a questão também, tu estavas falando dos sinais de conhecer o corpo, né? Nem todo mundo tem sinais, como tu mesmo falou, né? E eu com 33 anos não tinha nenhum sinal. Tem algumas características que a gente precisa ficar em alerta, como tu mencionou, alteração na cor, alteração no mamilo, mas nada substitui o exame médico regular. Exatamente. E aí, depois da cirurgia, eu fiz a consulta com o oncologista, que me prescreveu o tratamento, né? 12 sessões de paclitaxel e 18 sessões do trastuzumab, que é um anticorpo monoclonal. Né? Então, muita gente chama de vacina, mas não é bem uma vacina. Não é bem vacina. Mas, enfim, ele faz parte de um tratamento. Esse tratamento que eu fiz, tanto a químio quanto o trastuzumab, ele também é um medicamento disponibilizado pelo SUS. Sim. Né? Eu acho importante dizer isso, porque é um medicamento hoje assim, muito bem conceituado, que tem dado excelentes resultados, e ele é disponibilizado. Exatamente. Eu faço hoje pelo plano de saúde, mas ele está aí disponível pelo SUS. Te cortando, mas assim, a única questão de batalha que a gente vê
é que às vezes no SUS não é disponibilizado todos os medicamentos que quem tem plano de saúde tem, e na questão do acesso mesmo, né? A demora, e às vezes assim, tem uma terapia, eu faço uso de um medicamento que só foi disponibilizado no SUS 3 anos depois. Então eu comecei a fazer o tratamento em 2015 e só foi disponibilizado para casos semelhantes ao meu em 2018. Então olha a janela que eu teria, que talvez se estivesse dependendo, e né? talvez não iria conseguir esperar nesse caso. Então por isso essas lutas, né, que essas associações têm para apoio aos pacientes, né, para que todo mundo tenha equidade e para que todo mundo consiga ter o mesmo tratamento. Mas a gente sabe que não é possível, né? É o ideal, mas não é possível, e o que a gente pode ajudar é um tratamento precoce, que daí todo mundo será amplamente atendido na mesma igualdade. Mas não resta dúvida de que a gente muda o olhar depois que passa pela situação, ou pessoalmente, ou quando tem alguém da família, né? Isso. A gente fica sabendo das dificuldades, das necessidades, das lutas, sim, né? E não tem como tu não mudar o teu olhar a respeito disso. Sim. Mas uma coisa que eu queria deixar assim bem evidente é que muitas mulheres às vezes não fazem nem os exames com medo do resultado e principalmente medo do tratamento. Mas é fazer uma quimioterapia, a pessoa fica muito debilitada, ela não consegue trabalhar e cai cabelo e passa muito trabalho, fica enjoada, é muito sofrido. A gente sabe que existe isso, tudo, né? Isso nada anula. Mas é porque assim, quimioterapia é um nome de um tratamento para o câncer, mas existe uma diversidade enorme de remédios, né? Então assim, para cada tipo de câncer, para cada situação, pode ser um remédio diferente. E também tem um organismo que reage diferente. De maneira diferente. Só que hoje a medicina tem tanta coisa para nos oferecer, tratamentos com mais conforto, sem sofrimento, né? Tá tão diferente hoje, assim, tem tanta coisa boa acontecendo, que isso não pode ser um impeditivo para que as mulheres façam o exame e descubram que vão precisar de uma cirurgia e de um tratamento. Porque hoje a medicina nos oferece muita coisa. O que eu penso que a medicina ainda está nos devendo é um remédio que não caia cabelo e sobrancelha. Sim. Não é? Exatamente. Isso A vai demorar mais um pouquinho. Já avançou em tantas coisas, já descobriu tanto. Não é possível que não descubra ainda. Sim. Cada remédio tem algum efeito colateral, né? E a grande maioria daí ataca todos os tipos de célula. Isso. Né? E acaba também atacando a célula capilar, e sejam as boas e as ruins, claro, vão junto. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Falando sobre o cabelo, isso não foi um problema para mim. Quando a doutora me falou que eu ia fazer o tratamento a primeira coisa que a gente pergunta é: esse tratamento cai cabelo? Sim. Né? Ela disse: cai. Aí eu disse: mas tá tudo bem. Eu só perguntei porque eu preciso me preparar psicologicamente para esse momento. Mas tá tudo bem. Desde o começo, mesmo, né, quando ela me deu a notícia, eu já tinha aceitado que isso faria parte do tratamento, parte do processo, e que inclusive é um sinal de que o remédio está agindo no nosso corpo. Quer dizer, tu estás aqui falando e eu estou associando muito a minha história, né? E eu pensei as mesmas coisas que tu. Em relação a cair o cabelo, a mesma coisa, né? É claro que o cabelo é uma parte feminina, né? Que mostra muito a nossa beleza. Mas a gente não é menos feminina sem o cabelo. Não é. E a gente não perde a beleza porque o cabelo tá curto, tá comprido. E a gente se descobre de uma outra forma. Eu dizia em casa:
quando é que eu teria coragem de cortar o meu cabelo bem curtinho ou então de raspar? Sim. Jamais eu teria feito isso. Sim. E então eu vi também, tudo é a forma como a gente olha, né? Eu vi como uma oportunidade de me conhecer de uma outra forma. Com certeza. Posso te dizer uma coisa? Claro. Gostei, tá? Do cabelo curto. Eu acho que eu vou usar muito tempo cabelo curtinho. Sim. Tirei a tinta do cabelo, né? Porque aí saiu tudo. Sim. Então meu cabelo tá bem grisalho. Vou me conhecer nessa fase. Cabelo grisalho. Sim. Tá entendendo? Se depois eu vou deixar crescer ou pintar, é outra história. Exatamente. Mas esse momento é um momento de eu me conhecer dessa forma, né? Então é como a gente olha para a situação. É muito interessante, porque às vezes quando eu falo isso, as minhas amigas dizem assim, Graça, é anormal. Eu assim, não é anormal. A Kézia está falando a mesma coisa. E é a forma mesmo como a gente entende sobre isso, né? Da mesma maneira quando a gente está com o número a mais na balança, isso, né? Quando a gente está com uma medida a mais no corpo, é a forma com que a gente encara, como que a gente foi educada, como a família nos acolhe, porque tem aquelas que vão dizer tu não pode passar 1 quilo, mas tem outras que vai dizer tu tá linda desse jeito e seja feliz, abraça a tua história. Como é importante que a gente tenha esse viés, esse olhar, né, esse acolhimento, para que a gente se acolha também. Nesse momento, a família é fundamental. Eu tive muito apoio do Moisés, assim, em todas as minhas decisões. Aliás, sempre que a gente tem uma decisão importante, a gente faz isso em conjunto, né? E tanto que ele que raspou o meu cabelo. Sim, foi um vídeo muito lindo, emocionante. Porque é angustiante tu ver o cabelo caindo. Por mais que eu tivesse cortado, diminuído o comprimento para não incomodar tanto, mas aquilo traz um desconforto, aquele cabelo caindo o tempo todo. Aí eu disse, eu não quero mais, eu vou raspar. Tu me ajuda? Daí ele, mas eu não sei fazer, fazer isso. Aí eu disse, não, eu digo assim, eu sozinha vai ser mais difícil, tu me ajuda, vai tirar. E ele começou com muito medo e depois ele já estava Eles têm medo de nos machucar, né? Até porque isso não é uma habilidade masculina, né? A mulher aprende de tudo, aprende já a se raspar e se cortar. Mas depois ele ficou muito seguro e a gente fez aquilo dando risada e enfim, parceiros mesmo, né? Então foi fundamental, assim, esse apoio. E a gente sabe que isso não é uma realidade para todas as mulheres. Infelizmente tem um grande número de mulheres que são abandonadas pelos companheiros. 70%. Uma pesquisa. É muita coisa, né? 70% das mulheres são abandonadas. Quando elas deixam de servir e elas precisam ser servidas, elas precisam ser cuidadas, elas são abandonadas, né? Num momento assim tão sensível, né, que elas precisariam de mais cuidado. Mas momento. Isso também vai sobre a sociedade, né? Como que os homens foram educados a isso, né? Exato. A mulher, ela está ali para servir, não para ser servida. Exatamente. E sobre qual é o papel da mulher, né? Não é só ser servida. Ela não vai ter mais utilidade como mulher. Exato. Né? Então, assim, são várias camadas aí nessa conversa. Eu tô como eu tinha 33 anos, meu marido tinha 35, né? E ontem, inclusive, nós fizemos aniversário de casamento, 21 anos. Parabéns! Obrigado. E já namorávamos 8 anos, então a gente tem 29 anos de história. E eu lembro que na época eu tinha esse medo, até porque eu também tinha a expectativa que eu não ia sobreviver. E eu não queria que ele, jovem, se prendesse a mim por pena. E eu disse para ele que ele poderia seguir o caminho dele, ele só precisava deixar perto de mim o meu filho, que na época tinha 4 anos. E ele não quis. Ele disse, não, eu vou ficar do teu lado. E foi muito parecido ao que tu falas sobre o teu companheiro. E isso é tão importante, por mais que eu disse não, eu me dou conta sozinha, mas no fundo não, a gente precisa desse colo, desse carinho, né? A gente precisa que eles
não nos valide, mas nos empodere, nos encoraje, fica tudo mais leve. E hoje, participando desses movimentos, eu vejo também que muitos desses homens que abandonam, além da cultura, né, e de educação, que não foram educados, né, que também às vezes é culpa da mulher, que a mulher ensina os filhos, homens, né, de uma maneira diferente. Da mesma forma que os homens foram educados, as mulheres também. Isso. E a se submeter. E muitas mulheres que educaram esses filhos, né? Exatamente. Então, assim, como é importante que a gente repense sobre isso, né? E hoje o Luciano me acompanhando e me encorajando, me dando força, como a jornada fica um pouco mais leve. E eu vejo também do medo dos homens, né? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com a mulher agora, né? E eles ficam igual, não é igual, mas é assim, uma dúvida muito semelhante. Quando a mulher engravida, posso tocar? Isso. Né? Posso ter relação? Então são dúvidas e curiosidades que geram em todo mundo. Mas quando tu entende que isso é um processo, é um período, tudo fica mais fácil. Sim, a conversa, né? O diálogo, né? A amizade, o companheirismo. E aí o acompanhamento com bons profissionais que colocam isso na mesa e dividem tanto quanto com o paciente quanto com a família. Com a família. Né? É o que a gente conversava lá no início, é a informação. Sim. Né? A informação é tudo, né? E por falar nisso, por falar em informação, o meu oncologista, ele é, assim, fascinado por esporte. E a primeira coisa que ele me disse quando eu fui fazer a consulta, ele me perguntou, né? Então, você pratica algum esporte depois de ter passado todo o cronograma do tratamento, da quimio? Então, você pratica alguma atividade física, algum esporte? Aí eu disse, olha, doutor, eu sempre fiz, mas assim, não gosto. Sim. Então, quando a gente não gosta, o que acontece? A gente acaba negligenciando, deixando para depois, se auto-sabotando, sempre dizendo que não tem tempo, né? Então, fazia, mas não com tanta regularidade. Sim. Aí ele disse, pois é, mas 50% do tratamento a gente faz aqui na clínica e 50% tu faz em casa, na academia, na rua, enfim, na tua atividade física. E ele me colocou no compromisso, ele é triatleta, a minha mastologista, ela é embaixadora dos médicos atletas de Santa Catarina. Sim. Então, assim, daí tu imagina a responsabilidade, o meu compromisso de dar uma resposta para isso, né? Sim. Mas, enfim, foi mais uma informação também, que aí eu comecei a pesquisar a respeito do esporte relacionado ao câncer de mama e tantos outros, né? E eu via realmente a importância. Então, o que eu fiz? Lá no início do tratamento, eu já fiz a minha inscrição para a corrida Movimento Rosa. Eu vou participar. Que amanhã... Domingo, isso, domingo. Isso. E eu fiz a inscrição, pensando, eu não sei se eu vou dar conta, porque eu acabei agora a quimio dia 8 e a gente termina assim... muito exausta, né? A gente não tem fôlego, a gente não tem resistência no final, mas eu fiz a inscrição num compromisso de dizer, não, eu tenho uma corrida, então eu sou obrigada a treinar e fazer, porque era um desafio também, né? Isso. E assim eu fiz. Fui para academia e estava sempre correndo, caminhando. Não sei se eu vou dar conta de correr os 5 quilômetros. Nem eu vou. Mas tá tudo certo, né? Mas a gente caminha um pouco, corre um pouco. E aí a minha família toda fez a inscrição também, que né? Legal. O Moisés vai correr, filhas, genro, as cunhadas, as sobrinhas. O meu é o segundo do ano, nunca corri, mas aí eu fui convidada... também pela MUC na corrida do Dia da Mulher. Tá. Dia 8 de março, daí eu fiz o meu desafio e esse ano eu também tomei isso como compromisso, porque, né, como eu tive 14 anos atrás, eu vi de um cenário onde a paciente não podia se mexer, né, que ela não podia fazer atividade física, que ela não podia mexer o braço, porque eu fiz mastectomia, né, então eu tirei a mama toda
Eu fiquei 1 ano e 6 meses sem mama, fiz uma reconstrução do grande dorsal, tive limitação, tenho limitação, mas eu fiz todo um trabalho com a fisioterapeuta e naquela época a gente tinha informação que não podia fazer atividade física. E hoje os estudos mostram ao contrário, que a atividade física é benéfica, que a gente muda muito a questão de fadiga. Esse cansaço que tu falas, eu ainda sinto, mas ele se transforma de maneira diferente quando a gente está em atividade física. Então, assim, o cenário vai mudando, os estudos vão mudando e a gente vê que isso é importante para o sono, para o bem-estar, para a disposição. A gente sempre se sente melhor depois de uma atividade física, por mais que seja difícil sair de casa para fazer, às vezes a vontade é de se sabotar, né? Dizer claro. Assim, hoje parece que eu não preciso, já fui ontem. Sim, né? Exatamente. Mas depois que a gente vai, a gente tem uma recompensa. Né, eu tive um ganho, que eu fiz 2 tratamentos, né? Eu tive um ganho de peso muito grande, inchaço de corticoide, até porque o meu protocolo foi bem maior. Eu engordei 10 quilos no primeiro, aí emagreci um pouquinho, depois eu ganhei mais 10 no segundo, totalizando mais de 20 quilos. E hoje eu fui diminuindo, perdendo algumas coisas, e esse ano, em janeiro, todo ano a gente faz metas de vida, né? Sim. O ano que vem eu quero isso, o ano que vem eu vou fazer aquilo, vou viajar, aqueles sonhos, assim, eu tive já tanta coisa, eu não tenho mais nada para pedir. Certo. Só vou organizar agora a questão de atividade física, botar isso assim como propósito, como compromisso de vida. Daí desde janeiro eu virei fiel a isso, mudando um pouco os hábitos alimentares, até porque esse ano eu completei 10 anos de metástase. Aí eu assim, gente, o meu corpo resistiu a 10 anos de tratamento contínuo de metástase, eu tenho que preparar ele pelo menos para os próximos 10 anos. Aí agora, agora o compromisso é meu, a responsabilidade é minha, a ciência já fez a parte dela, os médicos estão fazendo a parte deles, e eu preciso me ajudar aqui. Aí desde janeiro eu inseri isso assim, categórica, mudei um pouco os hábitos alimentares e mudou, além da disposição, o pensamento, o corpo, a gente muda um pouquinho o peso, né, a balança, claro. Que não é o foco principal. Para mim não é o foco principal, mas quando as duas coisas caminham juntas, né? Eleva mais a autoestima. Acho que é importante a gente fazer assim, metas alcançáveis, né? Isso. Eu não faria, por exemplo, colocaria como meta para mim correr uma meia maratona. Exatamente. 20 e poucos quilômetros, né? Sim. Mas 5 eu acho que eu daria conta. Sim, né? E que daí pode ser casada com uma caminhada, né? Isso, exatamente, né? Sem um compromisso também de fazer de fato, né? E não mas é de o tempo. participar, mas de participar e é um propósito que tu vai te colocando, né? Como um compromisso, para te mudar um pouco os teus olhares também, né? Porque hoje a gente está muito sobre que é fácil, que é rápido, né? E a vida não é mais assim. Daí quando chega o câncer, a gente entende que aquela rotina não é a ideal. Agora, para finalizar, eu acho que a conversa foi muito gostosa, assim, a gente trouxe um olhar e até um pouco entre 2025, né? Pegaste o diagnóstico em 2025? Foi esse ano, faz 5 meses. Uma realidade de 2025 para uma realidade de 2011, né? Então, assim, o impacto que tu teves do medo, e hoje eu sou um pouquinho a questão, eu sou você amanhã. Isso. Né? Será que vai ter essas grandes possibilidades? Eu queria, assim, que tu trouxeste para a gente finalizar o que isso mudou na tua vida em relação ao teu olhar, e se eu vi que tu é muito parecida comigo em relação ao propósito, à informação, a querer ver outras pessoas e até ajudar mesmo, né? E qual é a tua visão hoje em relação ao câncer e sobre esse teu novo olhar após o diagnóstico? Assim, a Kézia teve alguma mudança nesse olhar? É impossível a gente
continuar sendo a mesma pessoa depois de um diagnóstico desse, né? Eu penso que as prioridades mudam, a gente passa a se priorizar, né? Porque a gente só consegue cuidar do outro, parece clichê, mas é uma realidade muito presente na vida de uma paciente oncológica. A gente só consegue cuidar do outro quando a gente está bem. Sabe a máscara do avião? Primeiro coloca em ti, depois coloca em quem está do teu lado. Então, na vida é exatamente assim, a gente precisa estar bem para poder cuidar do outro. Então, eu acho que esse foi o primeiro ponto. Vou olhar para mim, vou me cuidar, vou fazer os exames, vou fazer o meu tratamento. Agora, claro, eu estou numa situação privilegiada, Grazi, porque eu não tenho mais criança em casa, né? A mãe que tem criança, ela tem uma realidade inegável. Ela é difícil ela se dar esse tempo, né? E eu também estou aposentada, né? Então eu também não tenho um compromisso profissional. Eu sei que a minha realidade é diferente da realidade de outras mulheres, mas esse olhar de cuidar de si, de prestar atenção em si, ele é fundamental para todas nós. Não, e é muito importante essa tua fala sobre se reconhecer e entender que a gente precisa se cuidar para depois poder continuar, mas eu também queria te fazer uma outra pergunta. Por que tu decidiu abrir a tua história? Porque daí traz isso, né? O teu olhar de antes e o teu olhar de agora. O que isso te motivou a vir aqui e em outros lugares, te expor? Então, Grazi, se tu observar a minha rede social, tu vai concluir que eu não sou uma pessoa de me expor muito, né? Ali vão ter muitas postagens da época do governo, mas tem um lapso ali, né, de agora, entre o tempo do governo, em que eu posto pouca coisa, nunca gostei muito de me expor, assim, de colocar a minha vida pessoal. Mas quando eu tive o diagnóstico, antes de contar para as pessoas, a primeira coisa que eu fiz foi procurar em rede social o depoimento de outras pacientes oncológicas. Como é que elas estavam passando pelo tratamento, como é que era a cirurgia, se tinha uma vida normal, se estava muito difícil, quais eram as alternativas, enfim. E eu encontrei muita gente bacana fazendo conteúdos muito proveitosos e que realmente me tranquilizaram. Então, quando eu estava nesse entremeio assim, de saber do meu diagnóstico, de como seria, eu pensei, bom, eu acho que eu posso também ser esse veículo de mostrar para as pessoas que a gente pode passar por esse vale com mais leveza. Essa é uma máxima na minha vida, eu sempre procuro olhar o lado cheio do copo, né? Eu sempre procuro ver o que tem de bom naquela situação. Mas esse seria vamos dizer, um momento muito especial da minha vida. E aí poder compartilhar com as pessoas que a gente pode ter uma vida próximo do normal, sim, eu acho que ajudaria. O meu primeiro intento era ajudar as pessoas que estavam passando pela minha situação. Mas essa troca foi tão bacana, eu recebi tantos depoimentos na minha rede mesmo, assim, de mulheres que estão passando por isso, e essa troca assim, de elas me mandarem receitas, amarração de lenço, e enfim, qual é a atividade física que elas estavam fazendo, qual era o tipo de alimentação. Então eu fui mais abastecida, sim, com essa troca do que eu tenha contribuído com alguma coisa. Assim. E foi muito importante para o meu tratamento, foi muito importante para a minha cura receber essa troca. Foi muito legal. Não, tu falas exatamente isso que eu sinto, que eu vejo, e eu também penso exatamente, eu tento ser aquela pessoa que eu queria ter. Exato, né? Uhum. E existe uma diferença. Tu estás em 2025 numa rede social bem mais ampla. Então, tentar ser uma pessoa, uma informação boa
para não ser captados pelas informações não tão boas, né? Fake news, essas questões todas. Mas eu venho de um cenário, eu vim para a rede social em 2018, montei o canal em 2018, e eu vi um cenário onde a rede social não tinha tantas pessoas, não tinham pessoas que tinham coragem de falar, de se expor. Então, assim, eu tive muita dificuldade nesse acesso, de olhar. A pessoa pública da minha época foi a Patrícia Pilar. Só que a Patrícia Pilar, ela tem outra realidade que é diferente da minha, né? Como é que eu vou me conectar com ela se ela mora em São Paulo? Ela é uma atriz, uma global, né? Tem muito mais acesso que eu. E aí eu vi na minha história um exemplo, ou uma força, um material que pudesse ajudar uma outra pessoa, né? Então as pessoas falam, por que não escreve um livro? Por mais que eu também sou professora, mas a gente sabe a dificuldade que as pessoas têm em ler, né? Se concentrar, em comprar. E assim, hoje as redes sociais, elas acabam chegando mais, tem um alcance muito maior. Isso, né? Chega mais longe, chega aquelas pessoas que não têm condições de comprar um livro, ou que não têm condições de ler e se prender a uma história. Então, ela é mais ampla, e por isso que eu montei o YouTube. Eu tenho essa Parabéns essa fala de eu tento ser aquela pessoa que eu queria ter, porque eu não tive muito isso, assim, eu tive, muito pouco. Aí, claro, depois que eu comecei a me movimentar na rede social, o Instagram, né, as redes sociais vão te conectando, e daí tu vais recebendo outras pessoas que estão em situações ou falam a mesma coisa que você. Mas no início eu tive muita dificuldade desse acesso. Parabéns. E é isso. Eu adorei conversar com a Késia, saber um pouquinho a história dela, saber, né, que o câncer, ele traz esse abalo, essa mexida, esse impacto, mas com amor, com acolhimento, com entendimento, com informação, com apoio, a gente consegue enfrentar os desafios e consegue até ver um pouquinho de leveza, por mais que a gente não está aqui romantizando, nem mostrando um mar de rosas. Isso. Uma coisa que eu acho muito importante a gente dizer é que, apesar da campanha, o câncer não é rosa. Isso. O câncer não é um mar de flores. É uma doença séria, é uma doença que pode trazer muito sofrimento, mas mas por isso a campanha para alertar todas as mulheres, todas as nossas amigas do peito a procurarem esse diagnóstico o mais cedo possível, porque isso vai determinar a cura. E para se conectar com pessoas como a Késia, como a Grazi, muito obrigada, eu adorei estar aqui com você. Eu que agradeço. Conhecendo a tua história, e espero que vocês gostem dessa nossa conversa de hoje. Obrigada, muito obrigada pela tua disposição.